Chegou agora, rola a iniciativa! Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, magias e como criá-las. Exatamente, você sempre fala, a gente está criando sempre personagem, estamos criando builds, combos e assim por diante. Então hoje eu vou ensinar vocês como criar magia, tanto no sistema de D&D quinta edição, quanto no de Tormenta 20, os dois vão fazer. Então fica ligado no vídeo de hoje que vai ser muito legal. Como que surgiu essa ideia aí da gente criar magias? Tava aqui pensando o que a gente ia fazer para vocês, para o que ia gravar no vídeo. Quando eu encontrei aqui, ó, uns rascunhos aqui da década de 90, né? Isso aqui é quase um pergaminho encontrado na tumba do faraó, né? Então a gente encontrei ali algumas magias que eu havia criado lá pro antigo AD&D, lá por volta de 96, 97, faz um tempinho. E aí eu pensei, por que não criar algumas magias? Então o que a gente fez? A gente resolveu criar o Grimoire de Crast, que foi um mago que eu joguei lá atrás, que era um engenhoqueiro, por assim dizer. Não sei dizer se naquela época existia a classe Artífice, se não existia, Inventor, como você preferir, já no AD&D, porque a gente tinha pouquíssimo material, as informações eram bem escassas, então eu não sei se existia. Então eu, quando fui criar um personagem, eu pensei, por que não um mago que criasse engenhocas? Ele é inteligente, ele pode muito bem misturar magia e ciência. E foi aí que eu resolvi criar esse mago. Só que ele criou muito mais do que engenhocas, ele acabou criando várias magias. E por que ele criou essas magias? Vocês vão ver que algumas são muito específicas, como detectar licantropia ou mesmo prata simulada que a gente teve ali de criação. Porque o grupo era especialista em caçar criaturas sobrenaturais. Então a gente caçava licantropos, mortos-vivos, demônios. Afinal, o negócio da família. Não podia perder a chance de usar o bordão, né? Então a gente sempre teve algumas magias. Mas muitas outras veio de conversas com o druida, de poder ter mais magias que sejam de forças elementais. A gente via que muitas magias de fogo existiam, mas dos outros elementos ficavam um pouco em falta. Então a gente trouxe aí um pouco de magias ligadas à água, gelo, até mesmo à natureza. E também algumas aí que a gente adaptou aí de personagens que a gente gosta muito. Bom, aí foi um pouquinho da história aí que eu contei de como que surgiu essa ideia, beleza? A gente vai estar pondo aí os PDFs com essas magias. Vou deixar o link aqui em cima para vocês, lá na nossa loja, para vocês poderem aí tá dando uma ajuda pra gente aí a criação. O livro ficou bem legal. Temos aí o livro onde tem só para quinta edição, só para Tormenta 20 e uma que tem os dois sistemas, já no mesmo PDF, tá bom? Os PDFs têm aí ilustrações, a gente fez aí algumas imagens, colocou o livro, tá num modo bem bacana, vai aparecer umas imagens, aí o editor vai colocar para vocês terem uma ideia de como é que tá, beleza? Mas fica aí que a gente também vai contar como que é o processo de criação de magia e vamos criar uma das magias do livro aqui junto com vocês no vídeo. Os processos de criação de magia, tanto num sistema quanto no outro, são muito parecidos. No Tormenta 20, nós não temos um sistema definido no livro, né? Nada mostra que você tenha que usar de uma determinada maneira. Mas se você pegar algumas magias de círculos parecidos e comparar conforme o que você quer fazer, você consegue chegar aí num denominador comum aí para você trabalhar. Já em D&D quinta edição, você consegue essas informações no livro do mestre. Na página 283 e 284 tem um pequeno tópico que ensina um pouquinho sobre criar magia. Só que assim, basicamente o que é? Primeiro de tudo, você tem que determinar o que a magia vai resolver. As magias sempre têm uma função, seja elas de ataque, seja elas para detectar, para adivinhar, para modificar alguma coisa. Então você precisa determinar isso e tomar cuidado para não ser muito específico no que ela faz, porque de repente a magia só vai ser útil naquele momento, naquele segundo, para aquela determinada coisa. Então ela tem que conseguir resolver alguns problemas, não pode ser muito específico, senão a magia acaba sendo pouco usada, tá? Não que não possa. Um pergaminho desse tipo, algo assim dentro da aventura, legal, vai ser focado ali para o que precisa, mas ela provavelmente não vai ter uso aí em outros momentos. Então procure pensar nisso. Segundo ponto, aí você vai ter que determinar qual é o círculo dela para poder saber qual é o nível de força que você vai estar colocando nessa magia.
E aí, no final de tudo, você vai comparar a força e vai olhar para ela e falar assim, se você quiser usar essa magia toda hora, é sinal que talvez ela esteja num círculo um pouco abaixo. Então é muito sentir. Você vai determinar distância, você vai determinar alcance, você vai ter que determinar como que ela funciona. No caso de D&D quinta edição, você vai ter que determinar componentes, verbal, gestual e material. Se tiver material, o que é usado de material, faz parte do sistema. Tormenta 20 falado e com gestos, não tem a questão de material, a não ser que a magia diga o contrário. Tranquilo, você vai seguir um pouquinho ali conforme as magias de mesmo nível que você está criando. O interessante do D&D quinta edição, qual que é? Ele te dá uma tabela de dano por nível da magia. Então isso aí já facilita bastante para você saber quanto de dano você pode dar. Então já dá uma orientada. No caso de Tormenta 20, você precisa pegar um pouquinho as magias de nível e você vai ver que ali ela normalmente trabalha com alguns de 6 e alguns de 8. É a grande maioria dos danos ali das magias. E aí você consegue equilibrar a sua magia para ficar muito parecida na questão de força com a azul. Além disso, você precisa também avaliar, caso a magia for, além de dar dano, ela for pôr uma condição para o seu inimigo, para quem recebeu a magia. Uma condição que eu falo é, de repente, caído, arremessado, paralisado, atordoado, coisas desse tipo. Você pode levar em consideração e talvez reduzir um pouco o dano que a magia vai estar proporcionando. Além disso, você precisa pensar caso a magia vai usar espaços de círculo superior, no caso de D&D, se ela vai fazer alguma coisa a mais. Normalmente dano a mais, né? E em Tormenta 20 se vai ter melhorias em gastos a mais de PMs. Então você também vai colocar ali, eu quero que a minha magia dê mais dano. Então a pessoa precisa pagar mais 2 PMs para ganhar mais um dado. Assim por diante. Eu quero que ela tenha uma área maior. Então, a pessoa pagando 3 PMs, ela ganha 4,5 metros a mais no raio. Exemplos, tá bom? Só que você tem que tentar equilibrar. Você não pode colocar, minha magia vai gastar 1 PM a mais e ele vai dar mais 10 dados de dano. Fica desproporcional, fica muito barato para você pagar para dar um dano grande. Lembrando que você sempre calcula mais ou menos a média que vai dar de dano. Pra você ter uma ideia se a magia está muito forte ou não. O que é a média para quem não entende? Você pegar, por exemplo, a magia vai dar dado de 8 de dano, você calcula que o dado normalmente vai cair entre 4 e 5. Tá? Então, a gente trabalhando em cima do 4 para ficar um pouquinho mais fácil as contas, tá? Para você facilitar na hora do raciocínio, se você trabalhar ali com 3 de 8, você daria 24 de dano. Então a média do dano da magia seria em torno de 12. De 12 a 15, mais ou menos, ali seria os números médios de dano. E aí você vai ter uma ideia de qual é o círculo que a magia pode fazer parte. Então é um pouquinho ligado aí, você vai sentindo. Lógico, talvez uma hora você erre, o pessoal sentiu que está muito forte, sobe a magia de nível, está resolvido o problema. Ficou muito forte, diminui um pouquinho os dados de dano, faz algo desse tipo, tá bom? Então, pode ser que no início você erre, põe uma mão um pouquinho mais forte, mas tudo bem. Então vamos lá para o processo criativo da magia que a gente usou. Vou pôr aqui uma magia explicando para vocês, até para dar um gostinho aí do livro. Bom, vamos lá. Década de 90, X-Men passava ali na hora do almoço, você assistia, queria imitar alguns poderes dos X-Men e trazer para dentro da sua mesa de AD&D. E aí foi o que eu fiz. Eu resolvi criar o raio de concussão de Christ. Sim, inspirado no Ciclope, vocês vão ver claramente, eu queria que tivesse uma magia naquele estilo. E aí eu coloquei esse nome e criei toda a história. Então os olhos ficam vermelhos do mago e disparam um raio da cor rubi, né? Claramente o Ciclope, aonde ele dá dano de concussão, empurrando o seu adversário e deixando-o caído. Então, além de dar dano, ele ainda derrubava e também afastava o inimigo de você. Estou falando no caso de D&D quinta edição por enquanto, tá bom? Aí o que eu fiz? Bom, é uma magia que tem que ser forte, porque ela vai estar empurrando o meu adversário para longe, vai estar dando um dano razoável e além disso ainda vai derrubar, fazendo o que mais ou menos fazia lá no desenho. Então eu falei, pelo menos de terceiro círculo, não dá para ser abaixo disso para fazer tudo isso.
né? Então eu coloquei ali que ela era terceiro círculo, determinei alcance, então eu coloquei aí um alcance de 12 metros, em tormenta um alcance médio, tá? Para vocês terem uma ideia, porque eu acredito que é uma magia que chega longe. Determinei que ela era apenas verbal, a magia, que você poderia acionar caso você estivesse preso, né? Mas conseguisse falar. Então eu não coloquei nenhum objeto material e nenhum gestual para fazer a magia. Algumas outras eu coloquei. Determinei qual era o alcance, qual era o tipo do dano e também quanto de dano dá. No caso dessa magia, ela fornece 6 de 8 de dano, um dano forte. Além disso, precisa fazer algumas salvaguardas para não estar derrubado ou arremessado para trás. Seguindo aí um pouquinho do desenho, quem conseguia resistir não era arremessado para trás, tá? Então eu resolvi levar nessa ideia. E em círculos superiores, em espaços de círculos superiores, o dano aumenta. Já no caso de Tormenta 20, ela funciona um pouquinho diferente. Ela passou para ser uma arcana de segundo círculo, devido a ter aí algumas diferenças de círculos entre os dois sistemas, e também eu precisei diminuir um pouco o dano, pois o dano em relação às outras magias de segundo círculo não faziam muito sentido, ficaria muito desproporcional. Então ela passa a ser 6 de 6 de dano, e além disso com as características, podendo derrubar inimigos de tamanho médio ou menor. Além disso, ela possui melhorias que aumentam o dano e uma melhoria que também possibilita ela derrubar e arremessar inimigos de categoria maior, podendo chegar a grande, gigante e assim por diante, conforme o número de pontos que a mana que gasta. Além disso, ela possui aí um teste de reflexo que fazia com que o adversário não tomasse nada de dano caso passasse, pois se desviaria do raio. Então isso foi aí um pouquinho da magia que a gente trouxe para vocês, criando aí um pouquinho do que a gente resolveu fazer. Eu quero, na opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês já criaram magia? Como que foi a experiência de criar uma magia? E o que vocês acharam dessa que a gente colocou para vocês? Aí vai aparecer algumas imagens, a gente fez aí magias ligadas a gelo, então a gente temos uma ligada a dano trovejante, tá? Ficou bem legal, que é o disco trovejante de Crast. A gente ainda tem tentáculos da natureza, nós temos aí estacas de gelo também, que é uma outra magia muito legal. Vai aparecer algumas imagens aqui para parecer como a gente fez a magia. E a gente chegou até a magia de quinto círculo, no caso do D&D quinta edição, e uma magia aí de arcana de quarto pro Tormenta 20, que é o Geyser de destruição de Crast. Para quem não sabe o que é um geyser, é aquele do Parque Yellowstone que arremessa água para cima. Ficou muito legal essa magia, ela é bem poderosa, mas condiz com o nível aí de um mago que possa soltar esse tipo de magia. Além disso, o feiticeiro também pode utilizar essas magias no caso do D&D quinta edição. Então a gente fez isso aqui para dar uma ajuda, para a gente poder comprar um material melhor para gravar, edição melhores. Então a gente está trabalhando em cima desses PDFs que vocês vão poder acessar direto no site do Cafofo. Lá tem uma lojinha, você já baixa, já recebe na hora que você termina a sua compra, com valores aí bem legais para vocês. Então, galera, dá uma corridinha lá no site, vou pôr o site aqui para vocês, dá um pulinho lá, vou pôr também no primeiro comentário do vídeo, deixar lá fixado para quem quiser, vai lá dar uma olhadinha, a gente vai colocar algumas imagens para vocês poderem avaliar, mas ficou muito legal. Espero que vocês gostem bastante e se divirtam com essas magias da mesma maneira que a gente já se divertiu na nossa mesa. E lembrando, né, pessoal, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, se estiver gostando do conteúdo, fica aqui com a gente, né, sabendo de tudo que a gente lançar para vocês aí, a gente está tentando fazer o melhor para vocês. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!